Bom dia para você que está aqui ligadinho na programação da TV Mar. Vamos iniciando mais um programa bem assim, então, cheio de atração boa aqui hoje no nosso programa, cheio de papo importante que eu tenho certeza que vai te interessar. Aqui no programa a gente vai falar sobre retenção de líquido. Você aí que nos assiste tem certeza que já sofreu desse mal ou sofre. Chega um dia ou outro que a gente sempre está acumulando mais líquido, fica inchada, não entende por que isso acontece e se tem tratamento. A gente vai tirar todas as dúvidas para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Você aí também já ouviu falar sobre o mercado de milhas? Com certeza, né? Sabe como funciona? Quer entender? Daqui a pouco a gente tira suas dúvidas. E você que está nos assistindo, conhece alguém ou sofre algum problema na hora de dormir? Tá ali tudo prontinho, chegou a noite, tomou teu banho, o sono não chega, não consegue pegar no sono, ou se dorme e não consegue relaxar? Existem aí distúrbios do sono e muitos que podem comprometer teu sono e a tua saúde. A gente vai falar sobre esse tema também aqui no programa de hoje. É tudo isso e muito mais agora no teu programa Bem Assim, que já está no ar. Oral Unique. Cada sorriso é único. Iniciando aqui o nosso programa Bem Assim, gente, sempre lembrando para vocês, né, que você aí está nos assistindo, se interessou por um desses temas, está precisando sair de casa, Porlani, não sei como é que eu vou acompanhar o programa, não tem problema, gente. Baixa o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, tá? Acessa www.gazetaweb.com, vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo e aproveita também para se manter muito bem informado, né, no maior e melhor portal aqui do nosso estado. E a TV Mar também está presente nas redes sociais, você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook e acompanhar também o nosso canal do YouTube. E aí não tem desculpa. Perdeu o nosso programa, perdeu a reprise, é só então no melhor horário, ficar mais conveniente para você, acessar o nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver, rever as nossas matérias, entrevistas, programas e através das redes sociais também, olha só que bacana, você vai poder interagir com a gente, vai poder mandar a tua sugestão de pauta. O que é que você quer ver aqui de pauta no programa Bem Assim? Manda pra gente que a gente vai repercutir aqui no nosso estúdio, tá bom? Vamos iniciar então o nosso papo de hoje? Iniciar o nosso programa, gente, falando sobre um assunto que com certeza te interessa. Olha, é a retenção de líquidos, que nada mais é que o acúmulo anormal de líquidos dentro dos tecidos do organismo e nos deixa com aquela sensação de estar inchada, né? A gente vai entender um pouco mais por que isso acontece, como amenizar esses problemas agora com a fisioterapeuta dermatofuncional Juliana Ribeiro. Vai nos passar então todas as dicas de como evitar esse problema que eu tenho certeza, homens também sofrem com isso, mas as mulheres então nem se fala, né? Bom dia para você, Juliana, seja bem-vinda aqui ao programa Bem Assim. Primeiro, para a gente entender aqui, por que a gente retém líquido? Então, tem algumas doenças que causam essa retenção de líquidos, como por exemplo, insuficiência renal, cirrose hepática, mais comum acontecer quando há uma ingestão maior de sal, como por exemplo, ficar por muito tempo em pé ou sentado, ou até mesmo como efeito colaterais de alguns medicamentos. O mais conhecido é o corticoide. Normalmente, algumas pessoas já ouviram falar que o corticoide, ele causa retenção de líquidos também. A gente também percebe com a mudança assim, de tempo, de temperatura, estação mesmo do ano, a gente percebe também que o nosso corpo começa a reter mais líquido, por exemplo, no verão, que é exatamente aquela época que a gente quer botar as pernas de fora, a barriguinha de fora, colocar biquíni e a gente acaba ficando mais inchada por conta do calor? Isso pode acontecer sim, principalmente que normalmente algumas pessoas no calor não ingerem tanta água e isso faz com que a gente retenha mais líquido. Ok, e olha, as mulheres são mesmo mais propensas a reter líquido? Isso. Seria por conta dos hormônios? Isso, exatamente. A mulher, ela tem mais estradiol, que é um hormônio que ele dá as características femininas. E o homem tem pouco estradiol. E o estradiol faz com que retenha mais líquido no corpo. A mulher, né?
certo da mulher, gente, a gente sofre mesmo, né? E é sempre naquele período que a gente está ali próximo da menstruação mesmo, não é isso? Mesmo não sendo nesse período, a mulher já tem mais esse hormônio, o estradiol, do que o homem, e nesse período, esse hormônio, ele aumenta ainda mais. Ok, e olha, a alimentação também acaba ajudando ou piorando esse processo aí de retenção de líquido, né? Isso. Alimentos processados que são mais ricos em sódio, não ingerir muita água também, isso interfere muito. As pessoas deixam de comer alimentos que são diuréticos também, porque a gente tem alimentos que prejudicam e alimentos que melhoram. A gente também aqui no Brasil, a gente não tem um hábito de tomar chá. Chá, tem vários chás que são diuréticos, que fazem com que a gente consiga eliminar essa retenção de líquidos. Pois é, né? E tem muita gente que é adepta mesmo a essa questão dos chás para poder... Olha, eu sou adepta a isso, inclusive. Tem aquele dia que estou me sentindo mais inchada, eu já vou lá tomar aquele chazinho para dar uma aliviada, né? Mas me diz então, tem tratamento também, além do chá, além de todos esses cuidados que você está passando aqui pra gente, tem outros tratamentos, como por exemplo a drenagem linfática, eu acho que é a mais conhecida, né? Isso. A drenagem linfática, ela vai justamente desobstruir os linfonodos que ficam obstruídos por causa da retenção de líquidos. E a gente consegue melhorar essa retenção, mas existem alguns tratamentos, como por exemplo nutracêuticos e fitoterápicos, que são naturais. Eu digo assim, que são cápsulas de chás, por exemplo. São ervas e nutracêuticos que a gente consegue colocar em cápsula e a gente consegue ingerir esses nutracêuticos e fitoterápicos e melhorando assim a retenção de líquido. E também, hoje em dia, tem aplicação de enzimas, que ela faz um detox no corpo. Então, normalmente, porque é o mais novo, seria o tratamento mais novo, digamos assim. Isso. Por exemplo, tem o lipodetox, que é um tratamento que a gente tem na clínica, que a gente consegue, em uma sessão, eliminar de 1 a 3 quilos. Olha só, gente. Com aplicação de enzimas associada a uma manta térmica. Então, são duas aplicações. Algumas pessoas têm um pouco de medo de agulha, mas assim, são aplicações de enzimas naturais, que a gente consegue fazer um detox no corpo, a gente faz uma limpeza no corpo. Assim como a drenagem linfática também é indicado após o lipodetox também. Entendo. Mas, olha, essa aplicação ela é feita em algumas regiões do corpo. Por exemplo, o que está inchado é a região aqui do meu abdômen. Eu vou drenar apenas a parte do abdômen? Como é que funciona? Não, essa enzima que a gente utiliza, ela é aplicada no abdômen só, porque ela vai agir no corpo como um todo. Bacana. Ela age de forma sistêmica. Ela faz um detox e a gente consegue eliminar as toxinas do corpo, melhorando assim a retenção de líquidos. Se a gente perde de 2 a 3 quilos, a gente perde medidas também? Explica pra gente, porque eu já ouvi dizer que retirar o líquido não é emagrecer, né? Isso. O que acontece? As medidas a gente diminui ainda mais. Normalmente a gente diminui de 8 até 20 centímetros na região do corpo, quando a gente faz o lipodetox, só que realmente a gente não consegue perder peso. A gente consegue... na verdade, perde o peso e a gente perde as medidas, mas emagrecer a gordura a gente não retira. É um mito se falar e às vezes eu falo isso. É importante deixar isso claro, né? Porque muita gente acha, emagrecer não é assim, gente, não emagreceu, você retirou aquele excesso de líquido que está no corpo, né? Isso, que incomoda bastante, né? As mulheres certeza. Principalmente, mas as pessoas dizem assim, por exemplo, drenagem linfática elimina gordura do corpo, drenagem linfática emagrece. E assim, a drenagem linfática ela vai tirar a retenção de líquidos, ela não retira gordura do corpo. É bem importante falar isso porque a gente vê aí, e isso é um mito, dizer que drenagem linfática consegue retirar gordura. Não, ela elimina a retenção de líquidos. Isso já é maravilhoso. Com certeza. Né? Com certeza. E isso aí são imagens, inclusive, desse aplicação tratamento de enzimas. É feita dessa forma. A agulha é muito pequena, só são duas aplicações no abdômen. É agulha de insulina? Isso, uma agulha de insulina. Muito tranquilo, né? Então, a gente faz essa aplicação, depois a paciente fica na manta durante de 40 a 50 minutos e depois ela se pesa na mesma hora. Normalmente, ela perde de 1 a 3 quilos e no final do dia ainda tem perdido um pouco mais também.
Então, ó, dá pra gente fazer esse tipo de tratamento de quanto em quanto tempo? Aí a aplicação de enzimas é feita de 15 em 15 dias. A drenagem linfática ela pode ser feita de 2 a 3 vezes na semana. Ah, tá, gente, olha, não dá então para passar disso, né? De 15 em 15 dias dá para fazer a aplicação de enzima, Isso. então. Ou seja, se de repente a gente tem aquela festa para ir, aquela festinha na piscina, aquele churrasco com a galera, tô querendo colocar aquele biquíni e não tô me sentindo muito confortável porque tô chegando naquela época que eu vou inchando, dá para fazer e no mesmo dia a gente já afina, já consegue reduzir as medidas. Isso, no primeiro dia a gente já consegue eliminar de 1 a 3 quilos dessa retenção. Com isso, a gente melhora o corpo como um todo, porque muitas pessoas que têm retenção de líquidos sentem dores musculares, dificuldade intestinal também de ir ao banheiro. Então, é bem importante a drenagem linfática e a aplicação de enzimas, não é só a parte da estética, mas também a parte de saúde mesmo, sabe? E dá para se autodrenar também, Juliana? Dá sim. Dá? Inclusive, eu gosto muito de ensinar autodrenagem. Pode ser feito até no chuveiro. Os linfonodos são regiões que eu sempre gosto de falar que eles são como se fosse um ralo do banheiro. Então, aquele ralo está obstruído. Então, a gente faz manobras para desobstrução e depois a gente leva aquele líquido para ali. Então, só é saber onde são os linfonodos, que, por exemplo, são regiões inguinais, regiões axilares, normalmente são os linfonodos que a gente desobstrui mais. Região de pescoço também tem alguns linfonodos, se for região facial, porque a gente pode fazer drenagem facial e drenagem corporal. É verdade. Então, a gente faz a desobstrução com manobras e depois a gente vai drenar esse líquido até essa região. Agora, precisa saber também a precisão de força que você utiliza na mão, não é nada pesado, né? A mão não tem que ir pesada. Como é que funciona? A drenagem linfática, ela é superficial porque o líquido, ele fica na superfície da pele. Tem algumas massagens que são as modeladoras, massagens anticelulite, por exemplo, elas são mais vigorosas, mais pesadas. A drenagem linfática, ela é mais leve, a gente até acha que está fazendo um carinho, mas ali está drenando e é dessa forma que é eficaz. Quando você vê uma drenagem que é mais pesada, ela não está fazendo nada, porque ela realmente não está drenando. Olha, você falou aí uma palavra que já deu aquele start na minha cabeça, celulite. Quando a gente está retendo líquido, a celulite aumenta também? Aumenta muito, principalmente eu já falei do estradiol. Quando o estradiol da mulher, quando ele está aumentado, principalmente no período pré-menstrual, né? E daí a gente percebe que a celulite também aumenta e a gente percebe que as depressões, quando a gente realiza tanto o lipodetox como a drenagem linfática, elas diminuem porque a gente diminui essa retenção de líquido, esse edema corporal. E melhora a celulite. Quando você faz uma drenagem e o lipodetox, ele já melhora por consequência as celulites também. Importante a gente saber disso, né? Agora eu queria que você pudesse explicar pra gente essa questão da retenção de líquido, ela pode se transformar também, por exemplo, num processo inflamatório no nosso corpo? Pode sim. Não é tão falado, mas a gente tem uma inflamação. Algumas pessoas, por passar um período muito grande de estresse, hoje em dia tem alguns estudos que falam que o estresse é um dos causadores da retenção de líquido. Então, a gente pode ter uma inflamação crônica. Essa inflamação, ela não é visível, então você não sente os processos flogísticos, que é dor, rubor, calor, você não sente aquela região com calor, com rubor, mas essa inflamação está dentro do organismo da gente, se chama inflamação crônica. Então, quando você passa um período muito grande, tendo retenção de líquidos, inflamando esse corpo, alimentos que inflamam o corpo, alimentos inflamatórios como o açúcar é super inflamatório, que é um dos causadores do câncer também. Então, assim, falar disso, né, capaz das pessoas... Não, mas é bem isso mesmo, né? Então, quando a gente consome esses alimentos, fazem com que a gente fique com retenção e também pode causar uma inflamação crônica no futuro. Pois é, gente, olha, fico alerta aí, né? O quanto que o nosso corpo precisa todo estar em equilíbrio para que a gente esteja bem, em saúde e bem também diante do espelho, né? Porque, afinal de contas, se a gente também está bem diante do espelho, a gente está bem com a nossa autoestima, o nosso psicológico também está equilibrado, né? Isso. Eu sempre gosto de falar assim, que a gente melhora
a saúde e, por consequência, a gente melhora a parte estética. Normalmente as pessoas pensam muito na estética, mas a gente não pode dizer que a gente tem um padrão de estética. Você tem que estar bem na saúde e, por consequência, você ganha uma estética melhor para você. Porque tem mulheres que têm um pouco de celulite, mas às vezes aquela celulite está incomodando, tem um pouco de retenção, a retenção de líquidos está incomodando porque está sentindo dor muscular, está ficando mais estressada, está com o trânsito intestinal não tão bom, e daí ela vai fazer a estética, então ela vai melhorar a saúde e, por consequência, ela vai melhorar também a parte da estética. Pois é, eu acho que a gente já está aqui no século XXI, a gente precisa tirar as algemas e começar a encarar e aceitar as decisões de cada mulher. Cada mulher tem a sua prioridade, cada mulher tem a sua necessidade também. E começar a encarar essa questão da estética de uma maneira mais leve também, né? Isso. Ou não também. Ou se ela quer se fazer algum tratamento estético, faz. Se não quer fazer, também deixa a gente seguir a nossa vida. A vida é nossa, né? Isso, verdade. Muito bem, Juliana, muito obrigada pela tua participação aqui no programa Bem Assim. Foi um prazer te conhecer, tá bom? Um prazer também. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo muito mais informações para vocês. Não sai daí.